Olá, é fascinante pensar em como as civilizações antigas viam o que vem depois da vida, né? E olha, os egípcios, eles levaram isso a um outro nível. Eles não só pensavam nisso, não. Eles tinham todo um sistema super complexo. E o clímax de tudo, o momento de maior tensão, era o julgamento final. Então, vamos juntos mergulhar nessa história incrível. Então, a grande pergunta que fica é essa, né? Como é que eles imaginavam essa vida após a morte? A resposta deles é bem diferente do que a gente está acostumado. Esquece anjos, demônios. O que eles imaginavam era um tribunal divino com uma balança e uma prova final que ia decidir literalmente toda a eternidade. É isso mesmo que está escrito aí, o peso do coração. Para eles, cada coisinha, tudo o que uma pessoa foi, o que ela fez, o que sentiu durante a vida, tudo isso seria pesado literalmente numa balança. E o resultado dessa pesagem? Bom, era ou a glória eterna ou o completo e absoluto esquecimento. Ok, então vamos começar essa jornada. O primeiro passo dessa história nos leva do mundo dos vivos direto para a sala de espera do julgamento. Imaginem a cena. Depois da morte, nada de túnel de luz, nada disso. A alma era levada, guiada até um salão gigantesco, imponente, um lugar chamado Salão das Duas Verdades. E era ali, naquele lugar, que o momento mais decisivo de toda a sua existência, ou melhor, pós-existência, iria acontecer. E quem é que estava lá esperando nesse salão? Bom, posso adiantar que não era um júri qualquer, não. A gente vai conhecer agora os deuses, as figuras divinas que comandavam esse julgamento. E que tribunal, hein? Cada um ali tinha uma função super específica. Primeiro, Anubis, aquele com a cabeça de chacal. Ele era tipo mestre de cerimônias, guiava a alma e era o responsável por operar a balança. Depois, a deusa Maat, ela representava a verdade, a justiça. E era a pena dela que servia como peso padrão no julgamento. Tinha também Tote, o escriba dos deuses, com sua cabeça de íbis, sempre pronto para anotar tudinho o veredito final. E claro, presidindo a sessão toda, imponente em seu trono. Osíris, o rei do submundo, o juiz supremo. Muito bem. Chegamos ao evento principal. O coração está na balança e com ele o valor de uma vida inteira. Mas por que o coração? A gente pode se perguntar, né? É que para os egípcios, o coração, que eles chamavam de Ib, era muito mais que um órgão. Era ali que ficava tudo guardado. Todas as memórias, as decisões, as emoções, a consciência, era a essência da pessoa, sabe? Como se fosse um livro que registrava cada capítulo da vida daquela pessoa. E a cena era essa. De um lado da balança, Anubis colocava o coração, e do outro, a pena de Maat. É importante entender que não era uma questão de peso físico, de gramas. Era uma disputa de valor moral. De um lado, o coração, carregando o peso de todas as ações da vida. Do outro, a pena, que era o símbolo da verdade, da harmonia, da justiça universal. O objetivo era um só, e era muito claro. O coração precisava ser tão leve quanto a pena. Se o coração fosse pesado, pesado por mentiras, por maldade, por injustiças, ele afundaria na balança. E isso significava que a pessoa viveu contra os princípios de Maat. O destino, nesse caso, seria terrível. Com o resultado da pesagem, só existiam dois caminhos possíveis, e eles não podiam ser mais opostos. Era o paraíso ou a aniquilação total. A vida eterna ou o fim de tudo. Então, o que acontecia se o coração fosse pesado? Essa era a pergunta que, com certeza, tirava o sono dos egípcios. E se a balança pendesse para o lado errado? Qual era o destino de uma alma condenada? Pois é, bem ali, ao lado da balança esperando o resultado, estava uma criatura aterrorizante. O nome dela era Amit, a Devoradora. Pensa numa mistura dos animais mais temidos do Egito. Cabeça de crocodilo, corpo de leão e a parte de trás de um hipopótamo. Só de alistar ali, à espreita, já era um aviso bem claro do que estava em jogo. E o papel dela era bem simples e bem sombrio. Se o coração falhasse no teste, se fosse pesado demais, Amit o devorava. E ao devorar o coração, ela causava a temida segunda morte. Não era um inferno, um lugar de punição eterna. Era, na visão deles, algo muito pior. A aniquilação. A pessoa simplesmente deixava de existir. Para sempre. O fim absoluto. Mas, e se o coração fosse leve? Aí o destino era completamente diferente. Se a balança ficasse em equilíbrio, se o coração provasse seu valor, a alma era declarada justificada ou verdadeira de voz.
e as portas do paraíso se abriam. Esse paraíso era conhecido como Aaru, o campo de juncos. Pensem numa versão perfeita do Egito, o lugar que eles tanto amavam, só que sem sofrimentos, sem doença, sem dificuldades. Um lugar de colheitas abundantes, de paz, uma vida eterna e feliz ao lado dos deuses. Era a recompensa máxima por uma vida de retidão. Bom, com um teste desses, tão decisivo, é claro que os egípcios não iam ficar esperando a morte chegar de braços cruzados, né? Eles se preparavam, e muito, durante a vida toda para garantir um bom resultado no final. E como é que alguém podia garantir que seu coração seria leve? A principal ferramenta para isso era o famoso Livro dos Mortos, que na verdade não era um livro só, mas uma coleção de feitiços, de textos que eram colocados no túmulo. Funcionava como um mapa, um guia para a alma não se perder e saber como agir nos desafios do além-túmulo, incluindo, claro, o grande julgamento. E uma das partes mais cruciais desse guia era a chamada confissão negativa. O que era isso? Basicamente, a pessoa falecida na frente de todos os deuses recitava uma lista enorme de coisas ruins que ela não tinha feito. Tipo, eu não roubei, eu não menti, eu não fiz ninguém sofrer. Era como se fosse a sua declaração de inocência, uma defesa apresentada antes mesmo. Olhando para tudo isso, a gente percebe que a pesagem do coração não era só uma lenda sobre a vida após a morte. Era muito, muito mais do que isso. Na verdade, essa crença toda funcionava como um poderoso código de ética para a sociedade egípcia. A ideia de que cada ação, por menor que fosse, um dia seria pesada numa balança divina, isso era um incentivo enorme para as pessoas viverem de uma forma justa, honesta e em harmonia com os outros. Viver de acordo com os princípios de Ma'at. No fim das contas, a mensagem principal era essa. Era um lembrete constante de que as nossas ações têm peso. No caso deles, um peso literal que ia definir não só a vida, mas todo o destino eterno. E é incrível pensar que, milhares de anos depois, essa balança egípcia ainda nos faz refletir, né? Hoje, sem deuses com cabeça de chacal ou monstros devoradores, a gente ainda se pergunta sobre o peso das nossas ações, sobre as consequências do que a gente faz. É uma questão tão antiga quanto a civilização e talvez tão eterna quanto.